Agora, gente, nós vamos tratar de um assunto aqui, já um assunto que não é de motivo de muita alegria, não. Estima-se que no Brasil haja cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes com sintoma de transtorno mental com necessidades de tratamento ou auxílio especializado. Você sabia disso? E alguns deles estão em instituições e por terem sido abandonados por suas famílias de origem. Mas para falar mais sobre este acolhimento, nós trouxemos aqui convidados maravilhosos. Eu recebo aqui a assistente social Amanda Kitts e o psicólogo Fabiano Loureiro. Amanda, bom dia, seja bem-vindo. Obrigada. Fabiano, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Tudo bem com você, gente? Tudo jóia. Queridos convidados, né, eu acho que a gente pensar assim nas crianças e adolescentes com necessidades especiais, né, a gente pensa que pode ser um número pequeno. Esse número não é um número pequeno. A gente vê que 5 milhões de crianças e adolescentes com sintomas, com necessidade de tratamento especializado. É muita gente para pouca oferta de tratamento assim especializado, lugares de acolhimento, não é? Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. A gente gostaria um pouco de contextualizar o que seria o acolhimento institucional, né? O acolhimento institucional, antes de adentrarmos no assunto mesmo do sofrimento mental, ele é uma medida protetiva, né, judicial, é uma das medidas postas no Estatuto da Criança e Adolescente, onde a criança ou adolescente que sofre alguma violência, algum maus tratos, né, eles são retirados das suas famílias e são inseridos nesse espaço. Lá eles moram nessas residências, nesses acolhimentos, né, onde eles moram lá, dormem, Como que chama esses centros de acolhimento? São acolhimentos institucionais, né, que antigamente chamava-se de abrigos, mas houve uma nova nomenclatura e agora denomina-se acolhimento institucional para crianças e adolescentes, né, que estão nessa situação de negligência, violência, maus tratos. É uma medida protetiva, isso, né? Então eles moram lá, residem conosco, no caso, tem uma equipe preparada para acolher esses meninos, para poder garantir esse direito desses meninos que ali estão, né? Então seja aí educação, saúde, a lazer. oferta e a procura, vamos dizer assim, Amanda, ela ainda tem um gap muito grande ainda, né? São cerca de 5 milhões de crianças. Hoje, quantas são acolhidas nesses centros aí? Pensando-se que em cada acolhimento institucional hoje a gente tem cerca de uns 45, mais ou menos 50 abrigos, acolhimentos institucionais em Belo Horizonte. Cada acolhimento ele tem uma quantidade exata para acolher, no mínimo seriam 15 entre crianças. Tem lugares que tem 10, tem lugares que tem 15 adolescentes ou crianças, tem lugares que tem 10 bebês, né? Porque aí as faixas etárias elas se dividem, né? Entre 0 a 6 anos, 7 a 12, de 12 a 18, e aí cada casa com a sua especificidade acolhe uma certa quantidade. E esse acolhimento, como você falou, para entender o quadro, são essas crianças que são frutos aí de quê? De maus tratos e de abandono especificamente, né? Sim. A família não está preparada em si, aí vem uma criança que tem uma deficiência, então a família não sabe lidar. Isso. Aí, Fabiano, eu te coloco aqui na conversa também, por esse sentido aí do preparo, até da família. Fala pra gente um pouquinho nessa situação, o que pode ser feito, como que você vê essa triste realidade. Então, acontece, como você bem disse, né, que a família muitas vezes ela não está preparada, né, para o momento de receber esse filho, essa criança, de estar lidando com uma situação especializada, né? Uma situação que vai demandar um cuidado especial, né? E aí nós estamos falando então de situações de transtornos mentais, dentre outros. Como já foi dito, o acolhimento institucional ele é um equipamento da assistência social. Isso é importante ficar claro, porque no caso de tratamento da saúde mental, né, a gente vai contar sempre, obviamente, com as políticas setoriais da assistência, da educação, mas esse tratamento ele deve ser feito especificamente na saúde, né? O que não impede, né, o que acontece hoje, e esse é um assunto que está muito em voga dentro dos nossos espaços de discussão,
porque percebemos que tem aumentado, né, nas unidades de acolhimento institucional, que é um equipamento da assistência, casos de crianças e adolescentes portadores de sofrimento mental, né? Isso já foi dito também num outro momento, né, que essa situação do abandono, essa situação das ameaças, elas podem vir como um gatilho desencadeador desses transtornos, dessas psicoses, né? A gente percebe que nas unidades são muitos os casos de transtornos de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, episódios depressivos, comportamentos ansiogênicos, e aí também temos casos de psicose, de paranoia, esquizofrenia, oligofrenia e outros. E o que acontece hoje em dia é muito reflexo de uma política que se iniciou nos anos 60 na Itália, né, com Franco Basaglia, que é a política da luta antimanicomial. A luta antimanicomial, ela vem como uma alternativa ao sistema perverso da época, onde o louco, né, e aí a gente coloca o louco entre aspas, ou o... Mas essa própria expressão já é quando a gente usa o conceito de louco, né, isso é muito usado na psiquiatria, nas discussões, mas acabou que tomou uma forma pejorativa na cidade, né? Então hoje nós falamos o portador de sofrimento mental, né, mas antigamente essa pessoa que ou tinha um sofrimento mental ou que fosse pelo menos desajustado da sociedade, essas pessoas elas eram segregadas em instituições, né? Então tem manicômios, hospitais psiquiátricos, etc. Então com essa política, né, uma política que vem contra esse sistema higienista, né, que tira aquilo que não está dentro dos padrões, que não está dentro do normal, e insere e trancafia num espaço onde que ele nem vai ser visto. E a gente percebe que isso só agrava a condição, né? A saúde mental que já era frágil, quando a pessoa é trancafiada, isso ainda prejudica, né? E temos então hoje nos abrigos, né, no acolhimento institucional, crianças e adolescentes que em outros tempos estariam segregadas em espaços de confinamento, né? Acho que seriam os manicômios. Exatamente, né? Perfeitamente. Nós temos ali algumas telas, Amanda e Diego, nós vamos... Aqui eu gostaria que vocês comentassem para a gente, pode colocar a primeira, por gentileza? De acordo com a Unicef, até 2014, existiam mais de 8 milhões de crianças abandonadas no Brasil. Amanda? São essas crianças que crescem, né, nesses acolhimentos institucionais, que muitas vezes vão para eles por conta desse abandono, por conta dessa violência, ou muitas das vezes até a violência justifica o acolhimento institucional e ali a família entende que ali ela vai ser bem cuidada e acaba abandonando essas crianças também. Como assim? Resolveu o meu problema. Justo. Eu tive um problema, agora resolveu, o Estado resolveu o meu problema. Isso. E aí elas ficam, né? Elas crescem nessas unidades, nesses acolhimentos institucionais. Esses acolhimentos institucionais, eles são temporários ou fica definitivo, ou depende da circunstância? A lei exige que seja temporária e excepcional, né? Então, ou seja, é uma medida que, se você pegar pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ele está no último das medidas protetivas, né? Para que seja mesmo assim o último momento. É a última fronteira. Justo, para poder não quebrar o vínculo, né? Não romper essa ligação com a família, porque o ideal é que a criança e o adolescente eles sejam criados na sua família de origem, né? Então, uma vez que vai para o acolhimento institucional e essa família não dá conta desse retorno, aí a gente tenta essa colocação em família substituta para garantir a criança e a adolescência direito à convivência familiar, né? E essa família substituta também é em caráter provisório ou porque tem aquelas famílias substitutas, fica ali um mês, fica temporariamente, ou também já pode encaminhar alguns casos para uma adoção? São duas coisas distintas, o que o senhor está dizendo. Então, tem a família acolhedora. Hoje, em Belo Horizonte, nós temos poucas famílias acolhedoras que servem para acolher mesmo essa criança. Seria tipo um acolhimento institucional, porém não seio familiar, né? E tem as adoções. Essas crianças que vão para a família acolhedora, elas ficariam também um tempo até a família se organizar. Pré-determinado, né?
seria o ideal também, né, para que eles crescessem mesmo em família. E aquelas que não vão, ou que também não, a gente não tem muitas famílias acolhedoras em Belo Horizonte, então a grande maioria dos meninos ficam mesmo em abrigo, sabe, em acolhimentos institucionais. E aí essa possibilidade dessa adoção. Entendi. Que dá uma resposta. Nós vamos para mais uma outra tela para vocês também comentarem, por favor. Passa, por gentileza. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, CNA, quase 40 mil crianças e adolescentes viviam em abrigos em todo o país até 2013. Foi quando mudou essa nomenclatura de abrigo para acolhimento institucional? 2013? 2013 já tinha mudado já a nomenclatura, né? Porque veio a nova alteração Esse diagnóstico, na verdade, ele pode até mesmo condizer um pouco menos com a realidade hoje, né? A gente tem hoje muitas pessoas que apoiam a adoção tardia, a gente tem muitas pessoas que incentivam, né? Temos programas, projetos que apoiam mesmo essa adoção tardia, né? A gente tem hoje um universo também de, às vezes, padrinhos que acolhem essas crianças também nesse determinado tempo. E que melhoram um pouco esse quadro aí. Sim. Né? Aí, Fabiana, eu pergunto aqui a você, essa questão, por exemplo, do acolhimento, aqui nós estamos falando de um nicho de crianças e adolescentes que têm problemas emocionais, né? Eles têm o seu sofrimento ali. E para o acolhimento, a adoção destes com essas necessidades especiais, os números são ruins? Então, é muito frequente, né, dentro das unidades de acolhimento institucional, criança e adolescente com algum tipo de sofrimento mental. O que nos assusta é que esses números eles vêm aumentando, né, e a criança ou adolescente, né, quando está em acolhimento, ele já está numa situação de segregação, né, já houve um abandono anterior e agora ele está ali numa situação, né, que a gente espera que seja uma situação, como a Amanda já disse, né, temporária e excepcional, só que muitas vezes não acontece isso, né? Quanto mais a idade vai aumentando, mais difícil a questão, e aí, né, porque aí a gente está dizendo... Isso no caso de crianças, vamos colocar assim, exatamente, normais, tudo tranquilo. Isso. Nós agora falando de uma outra porção, onde que está ali, já tem uma dificuldade a mais que as pessoais, essa necessidade aí que elas têm, né? A adoção tardia é um conceito que vem sendo estudado atualmente, né? Difundido também. A gente já falou aqui sobre isso para levantar essa bandeira. Exato. A questão é de levar a informação para sensibilizar mesmo, né, a sociedade. Mas a problemática é essa, né? A adolescência, adotar um adolescente já não é algo muito fácil, e quando a gente diz então de um adolescente portador de sofrimento mental, que dentro desse conceito vai trazer uma série de cuidados especializados, isso faz com que a possibilidade, né, desse adolescente deixar o acolhimento institucional para ser inserido numa nova família, isso é mais difícil, né? A gente tem que contar com o apoio da sociedade. Mas tem gente que ainda aposta nisso, não tem? Sim. Com certeza. Ainda tem os bons corações. Exatamente. Próxima tela, por gentileza. Vamos lá. O Ministério da Saúde estima que 10 a 20% das crianças e adolescentes sofram de distúrbios mentais. Aí vai um pouco daquilo que o Fabiano falou. Ali já entra até naqueles casos de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, né? Tem tudo isso. Né? Exatamente, assim. É muito frequente, assim, na rede de saúde, o atendimento que num primeiro momento ele chega com uma demanda clínica, né? A família ou o acolhimento encaminha o adolescente ou a criança para uma demanda que é clínica, e ali durante o atendimento se percebe algo do campo da saúde mental, né? Então a gente tem em Belo Horizonte os CERSAMs, ou o CERSAM-I, que é o Centro de Referência de Saúde Mental. Quando a gente coloca o I na frente, quer dizer que é da infância e que vai atender a criança ou adolescente. Então, temos esses espaços, temos esses equipamentos da saúde que vão juntamente, né, com a assistência social, com os equipamentos da assistência, tá garantindo aí o direito dessas crianças e adolescentes. Direito de convívio
com a sociedade, né, e do direito à educação, à saúde, dentre outros. E dentro desse número e dos transtornos mentais, tem aqueles que já se nasce com eles e outros que também são adquiridos ali, até por causa do meio, né, do sofrimento ali do meio. Aí vem as agressões, as condições de risco, né, fatores de risco aí como um todo, não é assim, Amanda? É assim mesmo. Aquelas crianças, tem crianças hoje que estão em unidade de acolhimento, que eles têm um sofrimento muito grande, e esse sofrimento ele acarreta mesmo nessa vivência diária dela, né? E aí vem todo o sofrimento também que a gente perpassa pelas nossas idades, né? As crianças, cada idade, cada faixa etária tem ali a sua dificuldade de desenvolver, e aí vem esse sofrimento aliado a essa dificuldade, né? Tem a questão dos 2 anos, aí vai passando para a adolescência, tem a fase da adolescência, que é uma fase também bem complexa, né? Isso tudo gera e pode agravar, sim, gerando, né, um sofrimento mental, ou um sofrimento que possa acarretar em alguma dificuldade dessa interação social também, né? Tem mais uma tela para a gente chamar? Coloca, por favor, produção. Vamos lá. Estimativas de 2008 da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, apontam que aproximadamente 5 milhões de crianças e adolescentes apresentavam sintomas de transtorno mental. Aí, Fabiano, você diz que esse número é crescente. Essa é uma estimativa de 2000 até 2008, né? E já estamos no 17. Isso. Então, é quase 10 anos depois, uma década depois, e os fatores sociais, eles também contribuem para esse tipo de elevação nesse índice aí. Por exemplo, as jovens cada vez mais cedo dando à luz, os pais quanto mais vezes abandonando os lares, porque esses são números reais. Isso também contribui? Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente está falando aí de psiquiatria, né, e temos, a partir dessa leitura, nós temos escolas diferentes que vão fazer leituras diferentes, né? O meu entendimento é que o ambiente, ele tem um papel significativo no desencadeamento desses transtornos mentais, né? Então, essas condições sociais adversas, elas vêm muitas vezes com um gatilho desencadeador. Então, assim, né, o que a gente percebe é que o acesso à adolescência, né, as coisas estão muito precoces, né, o acesso a álcool e droga, a situações de vulnerabilidade, né, o envolvimento com atividades ilícitas, o próprio conflito com a família, né, isso tudo pode vir a desencadear uma situação, né, que vai ser necessário uma intervenção psiquiátrica, né? Uma intervenção aí da saúde mental. Agora, Amanda, para a gente encerrar aqui, eu queria te perguntar, e sobre ações públicas e da sociedade civil como um todo, o que está sendo feito para combater esses números aí? Porque hoje aqui no De Tudo Um Pouco a gente levanta essa bandeira, é um serviço de utilidade pública. Sim. Mas o que ainda há de ser feito, o que pode ser feito, Amanda? Esse fenômeno dessas crianças e adolescentes nos acolhimentos institucionais também é novo, né? A gente tem hoje em Belo Horizonte, tem um fórum de abrigos que junta todas as unidades de acolhimento institucional em Belo Horizonte também, que levantam essa bandeira, que estão levando isso para a discussão. Nós temos a saúde, que também está bem enganjada nessa discussão, né? Então, também a política da assistência, como o Fabiano falou, e que dão suporte, né? Dando suporte a esses meninos, garantindo esses direitos e esses tratamentos, mas também pensando-se no futuro deles, né? Isso a gente tem levado em discussão, é muito novo, né? Porque tá aumentando cada vez mais esses números. Então, isso é continuar, né, empenhando para que a gente consiga resolver e também inseri-los novamente na sociedade, que é o ideal, né, porque a gente percebe que essa inserção desses adolescentes, dessas crianças, não só os com sofrimento mental, mas todas as crianças na sociedade, para eles entenderem que eles fazem parte de um meio, isso é muito importante para a vida e para a autonomia delas, né? Com toda certeza. E por isso eu falo, por exemplo, na Igreja Batista da Lagoinha, ali dentro do nosso ministério, com famílias também, não é? Nós temos o Ministério Obra Prima, que é um apoio às famílias cujo um dos membros tem uma necessidade especial, então é um apoio sistêmico ali, e também o Ministério Abba Pai,
que trata a respeito da adoção. Então, em todos esses níveis, a você, então, telespectador, talvez a chave da mudança não sejam os nossos governantes, seja você, eu, para mudar essa triste história aí desses números que se elevam a cada ano, e eu tenho certeza que o De Tudo Um Pouco hoje contribui para despertar você aí, com certeza, a ser talvez essa família que vai abraçar aí uma dessas crianças aí. Não é verdade? Amanda, conversei aqui com a Amanda Kids, que é assistente social, psicólogo Fabiano Loureiro, falando aí sobre essa realidade da internação das crianças aí com sofrimento mental. Obrigada. Obrigado, Fabiano. Excelente papo. Obrigado pela oportunidade. Fabiano, Valeu. excelente papo. E uma bandeira a ser levantada, né? Isso aí. E agora, gente...